Você está feliz nesta noite? Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Fala comigo nesta noite. Amém. Bom estarmos aqui. Bom que você está aqui nesta noite. Bom que você que está nos acompanhando aí, está presente também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Porque eu e você estamos nessa terra. Você já pensou sobre isso? Quando a gente olha a palavra de Deus, nós encontramos o nosso propósito. Se você não sabe o seu propósito, eu quero te dizer, a palavra de Deus tem um propósito para você. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. João capítulo 9, a partir do verso 1 diz o seguinte: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Você pode dizer amém? Eu quero compartilhar com você algumas verdades encontrado nesse texto da razão para a qual nós nascemos. A primeira verdade é que todos nós nascemos com um propósito. Diga amém, vai. Você não nasceu por acaso, você não é obra do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo a realizar em você e através de você. Veja que enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos, ao longo da estrada, ele depara com um homem. E as Escrituras nos diz que os discípulos imediatamente viram o problema daquele homem. Viram que ele tinha nascido com alguma dificuldade. Mas é interessante que no mesmo texto me mostra Jesus vendo não o problema, mas vendo a solução. Vendo a resposta para aquele homem. Enquanto os discípulos apontam o problema, Jesus aponta o propósito. Enquanto os discípulos apontam a dificuldade, Jesus está apontando o propósito. Deixa eu te dizer algo. Deus não mudou. Ele continua vendo eu e você como um propósito. Amém? As pessoas podem até olhar para nós como dificuldade, como problema, ver em nós os problemas. Talvez você mesmo veja em você o problema, mas eu quero te dizer nesta noite, você está no lugar certo. Deus tem uma palavra para o teu coração e Ele vê você como um propósito, não como um problema. Jesus e os discípulos olham o mesmo homem, a mesma pessoa, mas a forma que eles contemplam aquele homem são totalmente opostas, são totalmente diferentes. Os discípulos apontam o problema, Jesus vê o homem que nasce com um propósito, para que a obra de Deus seja manifesta na vida dele. Eu pergunto, o que vemos em nossas próprias vidas? O que você vê em sua própria vida? Será que você tem visto
o problema ou visto o propósito? Você pode me dizer hoje, o meu problema é imenso. Eu tenho um grande problema. E eu acredito que todos nós temos um grande problema. Que todos nós temos grandes dificuldades, grandes desafios. Se você não tem, depois você me conta o segredo. Eu preciso saber. Todos nós enfrentamos problemas diários na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas dificuldades, na nossa vida. Mas eu quero que você entenda nesta noite que Deus vê em você um propósito, Deus vê em você algo a realizar através de você. Deus quer que você saiba hoje que seus problemas podem ser grandes, mas o propósito de Deus na sua vida é maior. O seu propósito é sempre maior do que os nossos problemas. O propósito de Deus sempre será maior que os nossos problemas. Entenda, os nossos problemas são temporários. Diga amém, vai, fica feliz, porque esse problema vai passar. Mas o propósito é eterno. O problema é temporário, mas o propósito é eterno. E aí, mais uma vez, você pode olhar para si mesmo e dizer, poxa, eu só vejo problema. Mas da mesma forma que Deus viu naquele homem um grande propósito, Deus está vendo em você um grande propósito. A verdade é que Deus nos formou para um propósito. Você foi criado por Deus, aleluia. E Deus nos diz, deixa o seu propósito definir quem você é. E não os seus problemas. Não seja guiado pelos seus problemas, pela sua visão, pelo que você olha hoje. Mas entenda que o propósito de Deus na sua vida se cumprirá e você viverá os milagres dele. Deus deu a cada um de nós promessas, muito antes de nascermos. Veja que o profeta Jeremias diz, eu sei que planos tenho a vosso respeito. O próprio Deus dizendo, olha, eu sei os planos que tenho a respeito de cada um de vocês. Plano de dar paz, plano de fazer prosperar, de trazer uma esperança para o futuro. Você crê nisso? Você crê que você nasceu para trazer esperança para o futuro? Você crê que você nasceu para influenciar uma geração, para transformar vidas? Para que vidas através de você, a partir de você, seja alcançado e a bênção de Deus alcance a futura geração? Nós precisamos crer nisso. Mesmo que todos nós nascemos com um propósito. Eu vejo nesse texto de João, que todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Veja que talvez não temos a cegueira física, mas até quando nós descobrirmos o nosso propósito, o propósito de vida para o qual nós estamos nessa terra, espiritualmente nós estamos cegos. Espiritualmente não estamos enxergando qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí você pode me perguntar, qual é a diferença? Entenda que eu e você não podemos ver o propósito de Deus para as nossas vidas com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos naturais. Você não pode compreender o propósito de Deus para a sua vida com um olhar natural.
A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Para você compreender a vontade de Deus para a sua vida, você precisa olhar para a sua vida com o olhar de Deus. Você vê como que Deus te vê? Você sabe como que Deus te enxerga? Nós temos um exemplo perfeito nesse texto em que nós acabamos de ler. Veja as duas maneiras diferentes que os discípulos de Jesus olham para aquele cego. Os discípulos olharam para o cego de nascença através do seu olhar físico. E eles questionam por que este homem nasceu cego. Quem pecou? Quem errou? Aonde está o problema? Mas é interessante que Jesus, ele olha além. Ele não contempla o momento, ele não contempla a circunstância, não contempla o que está acontecendo no momento, mas ele tem um olhar além. E ele diz: esse homem nasceu cego, para que a glória de Deus seja revelada na vida dele. Entenda uma coisa: a visão que Jesus tinha a respeito daquele homem, não é diferente da que ele tem a nosso respeito. E aí o que me encanta é que a gente vai lá no versículo de número 25. Esse homem dizendo: olha, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu tinha um problema, mas agora eu estou vivendo a solução. Eu tinha uma dificuldade, mas agora eu tenho uma resposta. Entenda uma coisa, meu querido, minha querida irmã: Deus está no controle de todas as coisas, a sua vida está nas mãos dEle, Ele sabe de tudo que você está passando. O propósito é que o nome dEle seja glorificado. E aí vem uma terceira verdade. Tem que acontecer um milagre, a fim de que possamos entender o propósito de Deus. Sem um milagre, a nossa tendência natural pode ser a de reagir como os discípulos fizeram: fixar o olho no problema. Sem um milagre, sem um agir de Deus, a gente começa a arrumar culpados. E a gente começa a questionar Deus a respeito dos culpados. Senhor, quem é o culpado? É o pai? É a mãe? Quem é o culpado? Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós enfrentamos situações difíceis nas nossas vidas e a gente quer arrumar um culpado? Se lembra de Eva? Eva, por que que você comeu? Aliás, Adão, né? Adão, por que que você comeu? Senhor, foi a Eva, culpado foi a Eva. Aí vai na Eva: Eva, o que que aconteceu, Eva? Foi a serpente, Senhor, eu tenho que arrumar um culpado para os meus problemas. Sem um milagre, a gente fica arrumando desculpas. Sem um milagre, a gente fica arrumando culpados. Os discípulos fizeram isso. Quem pecou? Note que o jogo da culpa foi rapidamente parado por Jesus. O jogo da culpa foi rapidamente parado por Jesus. Falou: não é culpa de ninguém.
O negócio é que a glória de Deus precisa ser manifesta na vida dele. Vem comigo aqui. Talvez hoje você está enfrentando um grande problema. Talvez hoje você está enfrentando uma situação muito difícil na sua vida e você não sabe o porquê está passando. Não arrume culpados. Não coloque sobre outras pessoas, sobre outras coisas. Busque em Jesus a resposta. Nós cantamos, a resposta é que eu vivo de milagre. Eu não sei se você vive de milagre, mas eu vivo de milagre. Veja que para eu entender o propósito de Deus na minha vida, precisa acontecer um milagre. Os meus olhos naturais precisam ser transformados em espirituais. Jesus para aqueles discípulos, fala: olha, nem eles, nem os pais, ninguém pecou. Há um propósito de Deus. Eu quero que você entenda nesta noite, a sua vida está nas mãos de Deus. Eu repito isso, a sua vida está nas mãos de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas na sua vida. E aí eu fico pensando, enquanto os discípulos estavam interessados em fixar a culpa em Jesus, ou nos pais, Jesus só estava interessado em fixar o milagre, a resposta, o agir dele. Enquanto você está cansado de jogar o jogo da culpa, Deus tem um milagre. Enquanto nós estamos cansados de procurar culpados, entenda que Deus tem o milagre para realizar em nossas vidas. Podemos pensar que o nosso problema é maior do que o nosso propósito, mas Deus não pensa assim. Deus não vê assim. Deus, ele enxerga diferente. E aí eu me lembro de Daniel na cova dos leões. Eu me lembro de José sendo lançado num cárcere. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado numa fornalha de fogo. Eu me lembro dos discípulos sendo decapitados. Eu me lembro dos discípulos sendo mortos de cabeça para baixo, crucificados de cabeça para baixo. Mas eles entenderam que o propósito é maior do que o problema. O propósito é maior do que o problema. O motivo de você existir, aleluia, é muito maior do que os problemas que você enfrenta na sua vida. Mês passado, mês de setembro, todos vocês viram, foram a campanha aí do combate ao suicídio. Quantas pessoas deram fim na sua vida pensando não ter um propósito? Quantas pessoas estão acabando com as suas vidas por não achar que tem um propósito, que não faz sentido mais viver? O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para que você viva um milagre. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para que a glória dele seja revelada na sua vida, através da sua vida, para que a glória dele seja manifesta através da sua vida. O propósito de Deus é revelar a glória dele em nós, é manifestar a glória dele em nós. E aí me vem uma quarta verdade. O propósito pelo qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossas vidas. É por isso que você nasceu.
Eu amo o Salmo 139, quando ele diz: olha, ainda informe, o Senhor já nos via. Não existia forma, um embrião, o Senhor já nos via. E é interessante que o texto continua dizendo: e todos os nossos dias foram escritos perante Ele. Entenda, eu costumo dizer, Deus não joga dados, Ele não fez nada por acaso. Nós é que ficamos lançando sorte, vai que dá certo. Não, Deus faz as coisas certas. Quando Ele te criou, quando Ele te formou, Ele sabia o que você viria a fazer. O propósito dEle na sua vida é manifestar a glória dEle. Mas dentro disso, eu e você, nós podemos dar algumas respostas para Deus. A primeira resposta que eu poderia dar para Deus é: eu não quero que a glória de Deus se manifeste em minha vida. É uma decisão, é uma escolha, é uma opção que você tem. A segunda verdade, a segunda resposta que nós poderíamos dar para Deus é: deixe corrigir primeiro os meus problemas. Deixe eu resolver a minha vida primeiro, e depois o Senhor manifesta a sua glória. Entenda, isso não vai acontecer. Eu não consigo dar uma solução aos meus problemas. Eu mesmo não consigo resolver os meus problemas. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para me direcionar. Entenda que o Senhor, Ele nos chamou da forma que somos. Jesus disse: vinde como estais. Ele não falou: vai primeiro resolver os seus problemas, vai primeiro buscar uma solução, vai primeiro colocar uma resposta na sua vida, vai primeiro consertar esse problema emocional, esse problema familiar, esse problema de saúde. Não. Ele diz: vinde como estais. A terceira resposta que nós podemos dar para Deus: meus problemas são muito grandes para Deus manifestar a sua glória através de mim. Quantas pessoas se acham incapazes de serem usadas por Deus? Quantas pessoas olham para si mesmo e falam: olha, não tem mais jeito. Certa vez eu conversei com um rapaz e ele falou isso para mim. Quando eu olho para os meus pecados, eu não vejo como receber perdão. Quando eu olho para as o que eu já fiz na minha vida, eu não vejo como um Deus poder me perdoar. Eu quero que nesta noite, se você tem esse sentimento, você receba o perdão de Deus no seu coração. Eu quero que nesta noite, se você tem esse sentimento na sua alma, que você receba o amor do Senhor Jesus na sua vida. Ele está pronto a nos perdoar. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Entenda, não há erro, não há pecado que Deus não possa perdoar. E a quarta resposta que você poderia dar para Deus, e é essa que eu espero que nós demos a Deus todos os dias: sim, eu preciso que Deus
me use, eu preciso que a glória de Deus seja manifesta através de mim, eu preciso que a graça de Deus me alcance. Veja que este jovem, este homem, a Bíblia não diz a idade, a Bíblia não fala a respeito dos seus pais. Ele poderia ter a minha idade, ele poderia ter a sua idade, mas ele viveu um tempo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele enfrentou um problema na sua vida para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida dele. Talvez você está enfrentando um grande problema. Obrigado, meu filho. Talvez você está enfrentando um grande problema na sua vida e você não sabe o porquê. Deus quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. A pergunta que eu faço nesta noite é: qual é a resposta que você vai dar para Deus? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Qual é a resposta que você está pronto hoje a entregar ao Senhor? Eis-me aqui, espera. Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Não sei o que você tem vivido nesse tempo. Eu não sei o que você tem passado. Mas a palavra de Deus para você nesta noite, Ele está de braços abertos te esperando. Ele está pronto a nos receber e a mudar a nossa história, como mudou deste homem. Eu era cego, agora eu vejo. Eu tinha um problema, mas agora eu tenho a resposta. Eu não entendia o propósito de vida, mas agora eu entendo. Deus me chamou, Deus me capacitou, e eu estou disposto a viver este milagre. Se você quiser, se coloque em pé nesta hora. Se você quiser aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Eu sei que nós estamos evitando aglomeração, mas se você quiser vir ao altar, você que precisa e quer entender o seu propósito, se você que quer receber uma oração, você que quer orar junto comigo, enquanto eles vão ministrar essa canção, saia do seu lugar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Você não nasceu por acaso. Você não é o fruto de um amor entre seu pai e sua mãe simplesmente. Você é fruto dos sonhos de Deus. Você é fruto de um projeto de Deus. Seu pai, a sua mãe pode te abandonar, mas o Senhor não te abandona. Seus pais podem não te amar, as pessoas próximas de você podem não te amar, mas há um Deus, há um Pai nos céus que te ama e que tem um propósito em sua vida, tem um milagre a fazer através de você. Nós vamos ministrar mais uma vez essa canção. É você no seu lugar. Se você quiser chorar, chore aos pés do Senhor. Mas receba o perdão de Deus, receba o amor de Deus na sua vida nesta noite. Receba a graça do Senhor nesta noite. Receba o perdão dos seus pecados nesta noite. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida nesta noite. Seja restaurado, seja curado, seja liberto. Seja cheio para a glória de Deus. Oh, adore ao Senhor.